Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para mais uma conversa, ao qual nós vamos falar de um assunto. Todos os assuntos, eu sei, todos os assuntos são importantes, todos os assuntos são bons, todos os assuntos edificam, todos os assuntos. Eu falo que edifica porque eu sei que não vem de mim. Eu tenho a total, tá assim para ficar melhor para vocês. Eu tenho a total certeza que não sou eu que falo. Não sou eu que ministro com vocês. Eu, eu fui alvo dessa palavra. Eu sou alvo das palavras que saem. Por isso que eu tenho a certeza e convicção de que eu posso compartilhar com vocês. Por quê? Porque eu sei que não veio de mim e eu sei que eu coloquei em prática e deu certo. É por isso que eu posso dividir com a certeza de que se vocês colocarem em prática, se vocês aprenderem, se vocês refletirem e aplicarem, né, vai ser benéfico para a sua vida, assim como tem sido para mim. E a cada um vai colocando de acordo com as suas necessidades, com aquilo que o Espírito ministra no seu coração, porque ele tem poder para isso, ele tem poder para usar aquilo que eu falo e ministrar certeiramente naquele lugar que você precisa. Hoje eu quero ler um versículo, deixa eu ler o versículo 1 Tessalonicenses, capítulo 2, eu vou ler o versículo 4, que diz assim: Mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar a homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que fomos chamados por Deus. O Senhor confiou a nós o evangelho, a levar o evangelho. E não de forma que agradassem os homens, mas que forma de que agradassem a Deus. Porque o Senhor é aquele que prova os nossos corações e sabe a intenção de que, para como ensinamos, o que falamos, o que fazemos, da forma que agimos. Ele é aquele que sabe. Ele que conhece a intenção. Eu quero usar esse versículo não para falar especificamente do id, né, do levar o evangelho, embora eu entendo que toda a nossa vida comunica o reino. Toda a nossa forma de viver é uma forma de adoração ao Senhor. E é uma forma que comunica ao Deus que servimos, a quem estamos, né, realmente sendo submissos ao seu governo. E quando ele fala que a gente precisa saber quem vamos agradar, nós não fomos chamados, nós não fomos redimidos. Nós não fomos lavados, limpos do nosso pecado pelo sangue de Cristo para agradar homens, e sim para agradar o Senhor. Eu venho, né, num processo, hoje a gente vai falar de novo do cuidado do corpo, e hoje eu quero falar como que você lida com as palavras, porque as palavras vêm, as críticas vêm, as pessoas são maldosas, às vezes no comentário, às vezes é só porque elas não estão sabendo lidar com a sua mudança, às vezes por preocupação, né? Sim, a gente entende, mas a gente sabe que às vezes a gente deixa o que as pessoas nos falam impactar na nossa vida de uma forma muito maior do que ela deveria, de uma forma muito grande, a qual ela não deveria ter esse poder de impactar. Então, a gente quer agradar quem? Qual a intenção do seu coração? Quando eu falo que comunica, né, a nossa forma de viver, a nossa conduta, ela comunica ao Deus que servimos, a quem servimos. Se eu emagreci por volta de uns 20, acho que 20 quilos a mais de 20 quilos, muito mais de 20 quilos. E eu não posso deixar com que isso, né, como eu falei já em vídeos anteriores, seja uma exposição para o meu corpo, usando roupas decotadas, roupas muito justas, roupas que vai supervalorizar, roupas que vão chamar a atenção de uma forma mais para a carne, né, do que pro que eu carrego no meu interior. Eu não emagreci esse esquilo todo com essa intenção. Porque se eu mudasse assim, dessa forma, eu estaria revelando o meu interior. E eu estaria revelando o Deus que eu queria servir. E quem é o Deus da imoralidade e da sexualidade?
Satanás e seus demônios, não é o meu Senhor. O meu Senhor, ele é puro, ele é santo. Então, a maneira que, claro, que como eu me comporto, com que eu ajo, vai revelar ele, vai revelar a santidade dele. E muitas das vezes as pessoas não entendem. As pessoas querem julgar pelo aquilo que elas veem. Elas vão julgar não pelo que está no seu coração, mas vão julgar pelo que está no coração, talvez até delas. No meu processo de emagrecimento, dessa transformação, eu ouvi palavras que, se fosse num período anterior, teria me paralisado feio e teria me feito regredir. Mas quando, quem já ouviu aqui o testemunho sabe, quando o Senhor me chamou, ele me ajudou para que eu viesse conseguir, para ter saúde, para ter bem-estar. É claro, eu não vou ser hipócrita de dizer que, não tem um pingo de vaidade. Claro que tem. Claro que o primeiro ponto era deixar a gula, porque isso era algo que me machucava, era deixar a gula e ter saúde. Mas também tinha o terceiro ponto, que também era importante, que era me sentir bem, era botar uma roupa, me achar bonita. Tem um pouco da vaidade, do cuidado do corpo, de se sentir bem, mas não para exibição. É claro que é bom você ouvir a pessoa te dar um elogio, aquela mesma pessoa que talvez te chamava de gorda, que fazia brincadeiras ruins, que te feria, te elogiar, tá bonita e tal. É bom você receber de vez em quando um elogio e assim como dar o elogio. Eu sou de olhar uma pessoa, claro que homem, né? A gente não faz isso porque a gente tem que vigiar. Mas olhar as meninas e falar, você está muito bonita hoje. Cara, eu tenho isso e tenha isso com você. Seja essa pessoa agradável de quando olha, não se ofende com a beleza do outro, mas que exalta essa beleza. Então, tem esse lá também, mas não era aquilo que ocupava o meu coração, porque o meu coração era ocupado por Cristo. O que eu quero dizer é que no seu processo de mudança, as críticas vêm. E o Senhor, como eu falei, ele começou a trabalhar na minha mente. Ele começou a me ensinar a lidar com aquilo que ia me paralisar. Sabe, aquelas crenças que iam me paralisar, aquelas pessoas que iam trazer palavras ruins que iam me paralisar, porque a opinião delas ia contar muito para mim, porque quando você está no processo, a sua imagem é deturbada, você olha no espelho, por mais que você já perdeu talvez 10 quilos, você vai se achar ainda gordo e você não vai se ver. Até que quando você compra uma roupa tão pequena, você fala assim, isso aqui não é minha idade, você fala assim, caraca, eu tô assim. Então você começa a mudar a mente, tem esse processo que a sua mente vai realmente, a sua imagem, aquilo que você vê não vai condizer com o que você tá. Tem esse processo. E eu ouvi diversas palavras. Palavras que iam me ajudar, palavras que queriam me destruir, palavras de pessoas que estavam preocupadas comigo. Eu lembro que meu esposo, ele falou assim, tu tá emagrecendo pra caramba, vai com calma. E eu falei pra ele, amor, eu tenho consciência. Eu não tô sendo louca. Eu tô fazendo tudo em busca realmente de saúde. E pra ter saúde eu não vou deixar de comer, eu não vou deixar de fazer, eu tô fazendo o que é certo. E dessa vez eu tô realmente me cuidando. Se fosse antes, quando eu tava comendo desesperadamente coisas que não ia nutrir, mas ia acabar com o meu corpo, estava adoecendo o meu corpo, eu estava sendo uma louca. Eu estava sendo uma pessoa que não tinha consciência do que fazia, uma pessoa que não sabia administrar o seu corpo, a sua vida, uma pessoa insensata. Eu estava sendo quando eu só comia o que eu desejava e não o que ia me nutrir, que ia me fortalecer. Mas eu falei para ele, não, eu tô sendo consciente, eu tô sendo sábia. Então ele descansou e ele não só foi me apoiando, como hoje eu vejo ele já observando algumas coisas na alimentação, já vejo ele fazendo exercício, porque o exemplo arrasta, né? Então, mas eu também ouvi de muitas pessoas que só por preocupação mesmo, sabe? Pessoa que um tempo não te vê, aí vê que você emagreceu tantos quilos. Tipo, caraca, a pessoa toma um susto, a pessoa tá doente? Fulano tá doente? Não, não tô doente, eu só mudei a alimentação. Eu explicava com todo carinho. Mas eu ouvi palavras ofensivas de falar, você tá feia, você tá ficando horrível assim. Ai, chega a dar nervoso te olhar assim. Eram palavras realmente e sempre de pessoas próximas, né? Palavras que realmente não demonstravam nenhum amor.
E foi quando o Espírito Santo falou assim: filha, as pessoas que hoje falam, que criticam, um dia vai tomar conselho com você. Um dia vai querer fazer. E eu falo que isso foi real. Sabe por que foi real? Porque essa pessoa que falou tudo isso pra mim, sabe? Depois ela entrou no processo daquilo que eu ensinava. Entrou no processo e emagreceu também. Então, se eu tivesse parado para dar ouvidos às críticas, como eu falei, se fosse um tempo antes, eu teria paralisado. Seria realmente algo que ia me bloquear e eu ia acabar regredindo para agradar outro, né? Voltar a comer coisas erradas para engordar, para me sentir não doente, não feia, para não agredir talvez o olhar do outro. Mas eu dei ouvido ao Espírito Santo. É muito bom andar com o Espírito Santo. E eu dei ouvido para aquilo que ele falou para mim. Continua, que as pessoas ainda vão vir e vão pedir conselho, né? Uma vez também ele falou para mim que primeiro a gente fica feio, depois a gente fica bonito, para ficar bonito, pra tomar forma, né? Daquilo que a gente realmente quer, aquilo que a gente deseja. Então, se você tiver com seu coração no lugar certo, a motivação correta, é sempre bom, porque assim, é como eu falei, na medida que vai acontecendo, vai vindo um ego, vai vindo. Então, você precisa sempre parar e analisar. Tá sendo demais? Eu posso ser porque é claro que a gente entende que a comida é para nos nutrir, mas o Senhor nos deu o paladar. E de vez em quando é bom você comer algo que você gosta, algo que vai te trazer, né? Um bom paladar, você desfrutar desse paladar. Então realmente é bom, não é só pra, não vou ter. Tenha um bom convívio com a comida, tenha um bom convívio com o exercício, tenha um bom convívio com aquilo que vai gerar o resultado que você espera, que você quer. Então o conselho que eu dou hoje é: não deixa que os opositores te parem, não deixe que as críticas te parem. Preste atenção nas críticas. Se for construtivo, você coloca em prática. Se for destrutivo, você descarta. Mas não pare, não deixe de fazer pela opinião dos outros. Porque às vezes as pessoas estão julgando, tá ficando vaidosa, que não é isso. Tá com cuidado excessivo com o corpo. Você sabe que não é assim. Você sabe a intenção do seu coração. Você sabe que se você se cuida todo dia, vamos supor que você faça um exercício de 1 hora todo dia. O seu dia não é só 1 hora. Você tem tantas outras coisas que você faz durante esse dia. Nós, donas de casa, arrumamos casa, cuidamos, né, da comida, cuidamos de filho, damos atenção pro esposo, né? Estamos com a lamparina acesa para aquelas, né, que entendem, né? A gente está servindo a nossa casa. A gente não está só cuidando do nosso corpo. E ao cuidar do nosso corpo, nós estamos cuidando também para a nossa família. Então, preste atenção realmente em quem você está dando ouvido, quem está ministrando no seu coração e quem está ditando as regras para a sua vida. Se é os opositores ou se é a presença do Senhor. Se é aqueles que querem que você pare porque tá ofensivo a eles que não conseguem, porque geralmente quem te critica feio é quem quer mudar, mas não tem forças ou não tem coragem ou não tem um objetivo para mudar. Talvez aqueles que mais critica porque queria fazer o que você está fazendo, mas não estão conseguindo. Então vão reclamar, vão criticar, e eu vou falar uma outra coisa aqui. Respeite. Não seja que critique. Porque às vezes a gente acha que a gente é muito criticado, mas a gente também critica. Não seja aquela que critica, mas seja aquela que aceita a opinião e a escolha do outro. Aceite o que o outro quer pra ele. Ele tá fazendo tudo errado, cara. Às vezes, né, quando as pessoas estão falando de coisas que não é saudável e tal, e eu chego, aí eles, não, ela chegou. Cara, eu respeito. Se tem uma coisa que eu respeito, é a decisão do outro, é a escolha do outro. Eu, como ministra, né, da palavra do Senhor, como filha de Deus que aprende com Ele, e tudo que a gente aprende, o Senhor nos faz ter a necessidade de ensinar, porque assim como eu não sabia e precisei, talvez, de alguém me ensinando, outros precisam, talvez aquilo que me aprisionava está aprisionando outro, então eu preciso falar para que venha trazer uma liberdade. Então eu ensino, seja qualquer área, eu ensino aquilo que o Senhor tem me instruído. Mas eu não sou
pai, mãe, eu não sou aquele cobrador que vai ficar, não, você, não vou, eu vou te ensinar, você vai colocar em prática. Se você achar que é bom pra você, se você achar que vale a pena praticar, você vai praticar. Agora, se você não achar que não vale a pena, não vai ser eu que vou ficar no seu pé. Cada um sabe o que é melhor pra si. E eu sei que cada um educa filho do jeito que quer. Porque eu sou também daquela pessoa que não quero, né? Eu não quero ninguém opinando ali e falando o tempo todo da minha criação dos meus filhos. Então, por que eu vou ser essa chata? Não vou. Então, a gente instrui e ensina aquilo que a gente aprende. E cabe a cada um colocar em prática ou não. E tá tudo bem. Aceite a escolha do outro. Aceite a opinião. A forma que o outro escolheu comer ou se vestir. Ou aceite. Sabe? E se tiver que instruir, ensinar, faça. Mas se não quiser colocar em prática, amém. Entendeu? Faça o que está no seu alcance, mas aquilo que só o Espírito convence, é só o Espírito. Então que hoje você venha parar para refletir também nessa área do cuidado do seu corpo, no cuidado com você mesmo, sobre as críticas, porque as críticas vão vir de pessoas próximas, tá? E é muito mais fácil de longe te apoiar, se inspirar em você do que os que estão perto. Então, esteja preparado para isso. Quando você estiver disposto a mudar, seja em qualquer que seja, esteja disposto a sofrer críticas. Mas não pare por elas. Não dê um valor tão alto que elas não mereçam. Não dê a importância que elas não merecem. Não dê o poder que ela não merece ter na sua vida. Sabe? Bota um bloqueio nessas críticas e faça aquilo que vai agradar ao Senhor. Aquilo que vai ser bom para você, aquilo que vai ser bom para sua família. E continua. Porque o Senhor é aquele que sabe o que está no seu coração. Então hoje eu te falo, agrada ao Senhor, se sinta você bem, mas não viva, não se prenda a agradar exclusivamente ao outro. Então que as críticas não te parem, mas que seja um trampolim para você, avançar, para você continuar e falar, se estão criticando é porque eu estou fazendo o que eu tô no caminho. Mas é claro, críticas, como eu falo, que não vão te ajudar, não vão somar e não vão construir nada na sua vida. Porque tem aquelas que são boas, né? Que vão te dar um toque. Ó, que tá um pouquinho demais, porque tem coisas que às vezes a gente não percebe. Por isso que eu sempre falo, para um pouquinho, sempre para olhar a intenção. Se saiu, rebobina e volta pro alvo, volta pro propósito. Então, seja qual for a área, você vai ser criticado. Então, continua. Você não vai agradar todo mundo. Você não vai ser perfeita para todo mundo. Sempre vai ter alguém que não vai estar satisfeito com você ou com o que você faz. Então, siga, siga e faz o que é melhor para você e para sua família, aquilo que Deus tem te orientado. Fica com Deus. Tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus.